Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. E falando sobre isso, né? Falando sobre carteiras interessantes para final do ano, né? Cara, foca nas mais consagradas agora, tá? Porque a gente está possivelmente num final de ciclo de alta. Aliás, eu acho que nós estamos no início de uma alta, né? Nós estamos no início da alta final do Bitcoin. Então, acho que nós vamos ter continuação de alta bem forte aí ao longo das próximas semanas. Tá? Só que nós temos que ter um plano de saída, né? Então, eu vou digitar aqui e uma coisa muito importante é você entender é o seguinte: nós operamos em um mercado volátil, tá? Então tem momentos de surfar alta e tem momentos de proteção. Então, nós temos que saber nesse mercado de alta, né? Nós temos que sempre lembrar que nós estamos no mercado volátil e que nós temos que aceitar que nunca saberemos quando os institucionais que compraram Bitcoin muito barato vão querer vender. Por isso que algumas coisas que você tem que ter em mente, né? Se você tem a estratégia do hold através do dollar cost average, né? Dollar cost average, é o DCA, que é o preço médio do dólar. Ou seja, você vai comprando toda semana, para quem faz o projeto hold, né? Hold BTC, ou hold Ethereum, alguma coisa assim. Você tem que ter em mente, então, por exemplo, quantos anos você vai ficar, ou qual período de tempo. Então, qual período de tempo você vai ficar exposto nessa estratégia? Pode ser vitalício? Pode. Né? Pode ser, tipo assim, Bitcoin se compra não se vende. Você compra Bitcoins e não vende nunca. Né? Só que aí você vai ter que saber lidar com as grandes quedas depois. Por exemplo, grandes correções. Mas se você quer tratar a sua vida como um novo padrão, né? Ao invés de acumular dinheiro, você querer acumular Bitcoin, você pode fazer a exposição A do infinito e compra toda semana? Sim, pode fazer, tranquilo. É uma estratégia muito boa, diga-se passagem, que deu certo para todos os holders de Bitcoin. Ou seja, nós estamos num período em que 100% dos holders do Bitcoin estão no lucro. Né? Quando o Bitcoin estava descobrindo o topo histórico, 100% dos holders de Bitcoin estão no lucro. E toda a história do Bitcoin mostra que, em algum momento, a cada 2, 3 anos, todos os holders estão no lucro em Bitcoin. Ou seja, nesse contexto faz sentido, né? Se você acredita nos fundamentos do Bitcoin, acha que ele não vai ser hackeado, não vai ser invadido, não vai acontecer absolutamente nada que possa afetar a valorização ao longo do tempo do Bitcoin, o interessante é sempre fazer a compra do hold, ou seja, você não tem um plano de saída, digamos assim. Já se você for fazer um position trade, como é o meu caso, né? Pode ser com Bitcoin, com Ethereum, assim por diante, você vai ficar exposto em ciclos do mercado e não vai ficar exposto em alguns ciclos do mercado. Então, em ciclos de baixa você não fica exposto, você sai do mercado, fica dolarizado e diversifica em outras coisas, ou você transforma os bitcoins em dólar, o USDT e o USDC, ou seja, você faz 50% dólar, 50% USDC, cria uma piscina de liquidez num protocolo como o protocolo Balancer, o BAL, e aí você cria uma piscina de liquidez entre esses dois, e a cada troca entre esses dois na rede Ethereum você recebe uma taxa proporcional a esse empréstimo entre dois tokens. Então, ou seja, você pode utilizar para saídas, né? Chegou em determinado valor, você achou que ficou interessante, você achou que já teve dólares o suficiente com a valorização do ativo, você transforma em tokens de dólar, USDC e USDT, então metade USDC, metade USDT, cria uma pool em um protocolo como o BAL, por exemplo, o Balancer, e aí você empresta dinheiro para o mercado
dinheiro para o mercado enquanto o mercado cai. Então, também uma excelente estratégia de saída. Outra estratégia de saída é você tomar a decisão de, usar a média de 8, né, que é a minha estratégia, usar a média de 8. Então, usar a média de 8 é o seguinte: enquanto o preço continua subindo, a média de 8 continua subindo. Vou tirar as outras médias aqui. Deixa só a média de 8 semanal. Deixa eu só tirar isso aqui, pro lado aqui. Enquanto você usa a média de 8 semanal, o preço continua subindo, batendo na média de 8, você não vende, né? Você só vende quando você encontra, então, um pivô de baixa que traz o preço abaixo da média de 8 semanal, mostrando para nós que a tendência principal virou, né? Mas enquanto ele estiver fazendo pivôs de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes acima da média de 8, a média de 8 se mantendo íntegra, você continua comprado, né? Então você pode vender somente quando perder através de um pivô de baixa abaixo da média de 8 semanal. Tá? No nosso exemplo, você sai tarde, mas você sai bem, né? Então lá em 2017 para 2018, né, o mercado não parava de subir também, até que chegou um momento que nós tivemos um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, ou seja, você teria que sair nesse dia aqui, ó. Você não saiu a 20 do BTC, mas você saiu a 12 mil. Saindo a 12 mil, a 13 mil dólares, aliás, você saiu bem. Por quê? Porque ficou um bom 1 ano caindo o mercado, e qualquer ponto que você vendeu nesse pivô de baixa abaixo da média de 8, e o mercado iniciou um bear market, você teve praticamente um ano para recomprar Bitcoin mais barato. Podia ter comprado a 6, podia ter comprado a 3, podia ter comprado a 4, podia ter comprado a 7, podia ter comprado a 9. Ou seja, você ficou um ano vendo o Bitcoin se desvalorizar. O famoso estouro da bolha, que eles chamam, né? A bolha. Tá? Só que aí você vende o ativo a 13, recompra a 3, ou recompra a 4, ou recompra a 5. Né? Você consegue aumentar a sua quantidade de criptoativos surfando a queda, né? E aí você vai ter uma posição contrária, né? Virou pivô de baixo abaixo da média de 8, toda vez que toca na média de 8, ele recua novamente. Toca na média de 8, recua novamente. Então quanto mais longe da média de 8, melhor comprar, né? Mas melhor vai ser o teu risco retorno, digamos assim. Quanto mais distante abaixo da média de 8, né? Então, aqui recentemente também tivemos uma queda, ele testou a média de 8, ele fez o pivô de baixa, testou a média de 8, recuou da média de 8, ou seja, ele saiu de 40 e caiu para 30 ainda, então deu mais algumas oportunidades de comprar barato. E, na minha opinião, Bitcoin, quando você consegue comprar o mais distante abaixo da média de 8 possível, melhor é o preço de entrada, né? Então, se em algum momento o Bitcoin inverter, você vende no pivô de baixa abaixo da média de 8, você recompra o mais distante possível, né? E aí você sabe, o topo do Bitcoin bateu 100 mil dólares por unidade. Vamos dizer que bateu 100 mil dólares por unidade aqui. Você sabe que aqui é o topo, certo? Aí ele bateu o topo e o Bitcoin começou a entrar em um período de bear market. Vamos dizer que ele veio para 20, depois veio para 50, depois ele ficou um tempão aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer que ele bata num topo aqui, aí ele perdeu a média de 8, vamos dizer, perdeu a média de 8. A média de 8 começou a virar, ficar invertida aqui. Toda vez aí, então, que você que você conseguir identificar o bear market, né? Nessa condição, você entra com o potencial do quê? Eu sei quanto é o topo do Bitcoin. Então, agora, a minha estratégia nesse próximo 2022, vamos dizer que é um exemplo suposto, tá? Pode não acontecer em 2022, pode ser que aconteça só lá em 2023. Mas vamos dizer que bateu 100 mil e o Bitcoin entrou em bear market, né? Quando você sabe que ele já chegou a 100 mil dólares, ou seja, o máximo de preço de Bitcoin que você viu foi 100 mil dólares. Qual é a vantagem de você ter essa informação? Você sabe qual é a vantagem de você ter esse tipo de informação? Você sabe que chegou a 100 mil dólares. Aí o preço começou a cair e nunca mais voltou para 100 mil dólares. Qual é a vantagem de você saber que o topo é 100 mil? A vantagem é saber que, se ele cair para 20,
você tem a capacidade de multiplicar 5 vezes seu capital quando ele voltar para o topo, tá. Se ele cair para 50, você sabe que você tem a capacidade de duplicar o seu capital quando ele voltar para o topo anterior, né. Que pode levar 1, 2 anos para voltar, mas aí pelo menos você sabe, você tem um alvo, você tem um objetivo, entendeu?